Anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Todas essas entidades espirituais, elas estão acessíveis a nós, né? Mas nós temos muitas vezes uma dificuldade de acessar esse mundo espiritual. E esse mundo espiritual, eu preciso ter esse discernimento ao acessar o mundo espiritual para eu não acessar divindades caídas e pensar que eu estou acessando divindades de Deus, né? E muitas vezes é, pessoas tendo experiências com dominadores, demônios, potestades, principados, vão achar que são anjos. Por quê? Porque um principado, uma potestade, não se parece com um demônio de baixa patente. Ele se parece mais com o querubim mesmo, né? Ele se parece com algo sobrenatural, algo bem legal, né? Então a gente vai entendendo isso aqui. E o discernimento espiritual é justamente para a gente entender com quem nós estamos lidando, em que lugar nós estamos, né? Embora Satanás esteja sujeito a Deus, ele opera de forma paralela, né? Por exemplo, muitas vezes Deus permite o diabo. Eu sempre digo que o diabo é o diabo de Deus, tá, gente? Não se assuste com isso. Porque às vezes o diabo ele serve um propósito mais nobre que nem ele sabe que está sendo servido. Nem ele sabe que ele está sendo usado por Deus para Deus fazer o que ele quer na vida de outras pessoas através dele, para que as pessoas voltem para Deus, né? Mas é importante a gente ter esse discernimento, né? Porque é uma arma que Deus nos dá, né? O discernimento de espíritos é uma arma, né? Eu já tive lugares onde eu precisei discernir se aquilo que estava acontecendo naquele ambiente, naquele momento, que parecia ou não de Deus, às vezes não parece, se aquilo realmente era de Deus ou não, né? Se aquilo era Deus agindo ou não. Então nós precisamos desse dom, né? Eu já tive em ambientes que eu precisei orar, Deus me mostra o que está operando aqui, né? É o Senhor que está operando, é o Senhor que está operando, ou não é nenhum de vocês, né? E às vezes não era Deus operando, gente. Mas nós temos algumas coisas, a gente tem alguma religiosidade com isso. Primeira religiosidade que nós temos, e a gente acredita muito nisso, é que o diabo não vai na igreja. A igreja é um ambiente onde o diabo não entra. Gente, não é verdade. Ele é o primeiro a sentar na primeira cadeira antes do culto começar. Ele gosta de assistir culto, sabia? É. Outra coisa, o diabo não só conhece a Bíblia. Ele não só conhece a Bíblia. Ele é um personagem dela. Ele está nela do começo ao fim. Ele está de Gênesis, Apocalipse na Bíblia. Então ele é personagem bíblico. Se tem uma coisa que você tem que conhecer, é o livro onde você está escrito sobre você. E ele conhece a Bíblia que está escrito sobre ele, né? Então ele conhece, né? O diabo não é ignorante à palavra de Deus, né? E por isso ele traz revelações para aqueles que são dele sobre a palavra de Deus também. As pessoas que não servem a Deus têm revelações da Bíblia, às vezes até mais profundas que o crente, que o diabo revelou para ele. Mas como é que o diabo sabe? Porque ele estava lá. Ele faz parte do projeto, né? Então, mas é importante a gente ter o quê? Discernimento. O discernimento nos faz evitar as armadilhas dele. O discernimento nos faz entender as estratégias dele, né? E também os endemoniamentos. Você entende o tipo de possessão, né? Como que um espírito se manifesta? Tem espírito cego, espírito mudo, legião, espírito de enfermidade, de demência, maldição hereditária, de pacto na linhagem. Tudo isso você precisa discernir para orar com uma pessoa, né? Então esse dom ele te capacita para que você possa ser um obreiro aprovado. E não só aprovado, mas um obreiro eficiente, né? É importante nós não só sermos aprovados, é importante ser aprovado, mas é importante ser eficiente também. Nós temos que ter muita eficácia no nosso trabalho para o reino de Deus, ok, gente? E a eficácia vai passar pelo dom de discernimento de espíritos. Eu preciso desse dom e ele me capacita para que eu tenha uma palavra de ordem, né? Ou seja, você tem como limitar a ação do inimigo, você tem como ministrar pessoas e tirar elas da zona de influência do capeta, né? Você tira as pessoas da mão do inimigo em nome de Jesus e elas vão ser livres. Vamos dar uma olhadinha na palavra de Deus, Atos 13, 6 a 12. Atos, capítulo 13, versículos 6 até o 12. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo.
O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque eu queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, é o significado do nome gente, acabei de ler o nome dele. É do falso profeta, ok? Então, tipo assim, ele se opôs a eles e tentava desviar da fé ao procônsul. Ele não queria que o evangelho fosse pregado para esse homem, porque provavelmente aquele homem ele tinha recursos, ele ganhava alguma coisa com a fé desse homem nele, né? E Paulo, olha só o que aconteceu. Então Paulo, também chamado Saulo também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo. Calminho, né, Paulo? Não tinha papa na língua. Ele não falou: eis que te digo, seu filho do cão. Assim diz o Senhor, filho do cão. Não. Falou: filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos de Deus, do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Aqui, gente, é uma passagem interessante. Ele não só discerniu, né, os demônios que estavam na vida do homem, mas ele ministrou uma palavra de juízo para ele. Não era um juízo permanente, até ele se converter, até ele se arrepender. E ele ficou cego. Então, tipo assim, hoje em dia, se você fizer isso, e a pessoa sair da tua igreja cega, porque você ministrou uma palavra para ela, chamando de filho do diabo, amanhã o STJ está lá na frente da sua igreja para te prender porque você discriminou uma outra religião, porque você prejudicou a saúde da pessoa, enfim, um monte de coisa vai acontecer. Mas olha só, fecha a igreja, entendeu? Mas olha o que aconteceu com a Ananias e Safira. Lembra o que aconteceu com a Ananias e Safira? Eles mentiram. E nessa mentirinha básica de Ananias e Safira, eu acho até que esse texto está aqui, deixa eu dar uma olhada, peraí. Então aqui, o que aconteceu ali foi um discernimento de espírito de Pedro, né? Ele discerniu. E a partir do momento que ele discerniu, ele deu uma palavra de juízo. Uma palavra de juízo, pá. E a mulher morreu. E veio o homem. Ou foi o contrário? Veio o homem e a mulher morreu, depois, enfim. Os dois foram para a fita ali. Certo? O que aconteceu ali? Discernimento de espírito. O que Pedro falou? Disse: olha, a propriedade é de vocês. Você podia fazer o que quisesse com ela, dar quanto quisesse, mas você não precisava mentir. E por que eles mentiram? Porque eles eram a pessoa que mais abençoava a igreja. E de repente chega uma pessoa mais rica. Então aí eles se desfazem bem para continuar sendo a pessoa que mais contribui com a igreja. Gente, isso é terrível, né? E olha o que acontece. Vem uma palavra de juízo, vem morte. Eu diria assim que seria fechamento imediato da igreja. Né? 2 mortes por uma palavra profética. Né? Esses tempos atrás, eu não lembro quando foi, eu vi um caso, foi aí no Rio de Janeiro. 2 irmãzinhas estavam no monte orando, e elas desceram do monte de manhã, acho que encontraram com os traficantes que andavam por ali, ou que patrulhavam a área, e eles tentaram roubar o celular delas, e a irmãzinha deu uma palavra, e um deles caiu morto, e o outro caiu de joelho arrependido, começou a chorar, quando viu o outro morto. Então, tipo assim, gente, faz muito tempo que a gente não vê o poder de Deus desse nível, né? Entende? Então, tipo assim, quem matou aquele jovem? Deus mesmo. Veio um juízo na hora ali em cima dele, né? Quando ele foi roubar as irmãzinhas que estavam na presença do pai, gente. Vai brincar com quem não deve, né?